É exatamente isso. Tanto é que até hoje as agências de publicidade ou agências que trabalham já com digital e mesmo empresas de audiovisual são super ligadas a essas coisas, né? Sim. Começou com marketing porque e a publicidade americanas porque os Estados Unidos estava começando a bombar, digamos assim, no pós-guerra, pós-segunda guerra, e eles queriam identificar certos objetos de consumo, segmentos, por idade, certo? Então, como é até hoje, veja bem o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o tratamento que a Jean Twenge americana vai dar, a tal geração Z, que ela vai chamar de I. Agora ela já assimilou o Z porque o I não pegou, né? Mas assim, ali o que estava em jogo, o que está em jogo é o quê? Todo o tema digital, também um objeto de consumo, Sim. né? Mesmo os boomers, a primeira geração descrita pela publicidade, e depois inventaram Silent Generation, antes do Boomer. Silent, porque simplesmente. Foi calada por duas guerras. E tinha, ou matava ou morria, não É. podia ficar punhetando em cima de um monte de problemas pessoais. Mas a Boomer, se a gente lembrar, ela era muito marcada pelo consumo feminino de objetos para casa, né? É o momento em que os Estados Unidos está começando a encher as casas nos anos 50, 60, 70, está enchendo as casas com todo tipo de gadget, como se falava. Então era aquela imagem daquela mulher que normalmente tinha um cabelo meio assim, né, aqui, que subia aqui embaixo, né? E que levava os filhos numa station wagon, que era aquela perua que hoje está um pouco fora de moda, mas que tinha assim a parte de trás era comprida, Tipo né? uma van. Só que uma van mais fina, né? E máquina de lavar, máquina de secar, né? Aspirador de pó. Aspirador de Foi uma pó, grande revolução. geladeiras, todo tipo de fogão. Foi chegando micro-ondas, que levou, sei lá, quase 20 anos para chegar no Brasil, né? E já tinha chegado nos Estados Unidos. Então aí você já tinha um objeto de consumo. Por isso que, quando eu aponto isso, que é uma descoberta bem óbvia, de que o tema das gerações, eles se começou a discutir isso por causa de consumo, para você poder organizar a propaganda e atingir determinados targets, e depois virou assunto sério. Mas virou assunto sério por quê? Porque consumo é um assunto Que é sério. dinheiro, no É caso. dinheiro, então É. tinha que virar um assunto sério, né? Só que quando você vai ver, isso no Brasil, isso é o nicho de mercado de luxo. Sim, porque é caro. É disso que você está falando. Quer dizer, você tem países em que esses processos eles têm um alcance muito maior. Em países como o Brasil, como sempre, tem uma elitezinha inteligentinha, bonitinha e boazinha Limpinha. e limpinha que começa a consumir isso. É a bolha falando para a própria bolha, entende? Mas eu quero voltar à pergunta que eu te fiz. Se você já conheceu alguém boomer, já Já conviveu com alguém convivi. boomer, Convivi né? com a minha avó até os 94 e ela era de 1927. Ela não Ela é era antes. silent. Ela é silent. Silent, é. Ela é silent. Imagina silent. Né? Mas assim, eu te perguntei isso porque uma vez estava conversando com um sujeito numa reunião de trabalho, há alguns anos, antes da pandemia. E ele. X. Eu acho, Passou pela década de 70 eu ali. acho essa geração X assim meio um X. É que nem X maionese, sabe? Eu acho uma É. coisa meio X. E ele fez o seguinte comentário para mim, porque eu nasci em 59, então eu sou mais ou menos oficialmente a última safra de Do baby. boomer, né? 60 já Sim. seria X. Essa coisa que a fronteira é É, porosa. é isso que eu dizia para vocês, né? Não tem não tem um marco definitivo para isso, até porque cada país teve um tipo de desenvolvimento e isso está muito ligado ao estágio de desenvolvimento do capital no país, Do né? consumo Do diretamente, marketing, né? exatamente. E aí ele fez o seguinte comentário. Eu não lembro o que eu estava falando em algum momento e ele achou que o que eu estava falando tinha sido muito otimista. Eu nunca esqueci porque eu Nossa, raramente você escuto é, isso, né? Por isso que eu nunca esqueci esse é. comentário. E aí ele virou para mim e falou o seguinte, exatamente o que eu vou repetir. Ah, Pondé, para você é fácil ser otimista.
vocês boomers são a última geração feliz que caminhou sobre a face da Terra. Nunca esqueci disso. Primeiro por o otimista que disse para mim, né? Mas assim, você acha que isso é verdade? Eu acho. Por que você acha que isso é verdade? Porque é a última geração que não sofreu com as pressões do marketing, da indústria cultural de uma maneira tão pesada. Eu digo, sempre dizia para os nossos alunos quando dava aula de comportamento contemporâneo, graças a Deus eu passei minha adolescência sem redes sociais. Graças a Deus. Porque é um período de intensa transformação física, emocional, e você ser bombardeado por esse monte de imagens, 24/7, que são ideais de eu, que são mentiras, porque são imagens manipuladas, são imagens mentirosas, são vidas recortadas, etc. E você não tem a menor habilidade emocional para lidar com isso. Então, os adolescentes, eu acompanho em parte o diagnóstico dela, que é as redes sociais... Ela da Twain. Da Twain, que é esse livro aqui, que é o iGeneration, que inclusive o prefácio é do Pondé. De que as redes sociais, sim, são responsáveis por uma grande parte das mazelas psíquicas das novas gerações. É claro que, como também a gente já discutiu em outros momentos, a cultura do narcisismo já estava instaurada. Eu acho que eu até brinquei com você esses dias falando, eu queria ter sido uma mãe do começo do século XX. Eu sei. Daqui a pouco vira uma ludita contra o progresso. Exatamente. Então, e não, obviamente, que eu apoio, e sou disclaimer, momento disclaimer. Apoio todas as conquistas feministas, gosto de trabalhar, gosto de ter voz, gosto de votar, gosto de tudo, mas a pressão sobre as mulheres hoje em dia, principalmente porque a maternidade é algo muito intenso e a gente tem que combinar com todo esse resto, me faz dizer, na chave da ironia, como Pondé, que eu queria ter sido uma mãe no século XX. Então, é isso que eu acho maravilhoso da modernidade. Bom, você já sabe, e muita gente já sabe, que eu acho que a espécie humana é psicótica estruturalmente. E que a modernidade é um surto. É um surto até agora funcional. Tá dando mais funcional, quer dizer, tá indo aos trancos e barrancos, mas tá indo. Funcional, que nem uma pessoa que também tem uma estrutura psicótica Sim. e consegue ali, borderline, minimamente, trabalhar e tal. Mas eu digo isso por quê? Porque você vê essa situação, ela é claramente uma situação de dissociação, como se fala. Quer dizer, é evidente que, por um lado, você chamou de disclaimer, né? Não, porque senão já vou ser acusado aqui de tudo. Essas acusações. Então, assim, é evidente que você e todo mundo que aprecia certos ganhos da modernização entende como válido ganhos de comportamento, papel social na mulher, blá, 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 blá. E não, de repente, as mulheres terem que viver como Irã. Como Irã, né? Como para dar um exemplo, né? Ao mesmo tempo, é evidente que você tem toda uma gama de desarranjos sociais que estão ligados às transformações do papel social da mulher e do homem como derivado. Né? E as duas coisas convivem lado a lado. Sim. E não tem síntese dialética. É a ambivalência, como a gente chamaria na psicanálise, né? Ou a dialética, exatamente. Ela é um e é outro também. E elas não se anulam e você não consegue fazer a síntese, você não consegue juntar um com o outro. Eu não consigo pensar em ser uma mãe em paz, como no século XX, que poderia dedicar uma parte do tempo, 2 anos, 3 anos, sei lá, parar, e ao mesmo tempo todo o resto das minhas atividades, como mulher, como profissional, como doutoranda, como, enfim, todo o resto que eu faço do ponto de vista profissional. Então, não tem troca. E isso gera o quê? Angústia. Dissociação. Exato. Né? Porque, assim, além dessa coisa de parar 2, 3 anos, 4 anos, sei lá, tem uma outra coisa que é o seguinte, a projeção, né? Como que volta? É a projeção, você olha no futuro e você pensa, bom, eu vou voltar para o mercado de trabalho, eu vou voltar para a carreira, será que eu vou conseguir voltar do jeito que eu queria? Ainda mais no mundo como a gente vive hoje, que 3 anos parece que é o equivalente a 30 anos de mudança em certos processos, né, de geração de dinheiro e trabalho. Então,
Esse, na realidade, Gabi, eu acho que esse é um dos grandes pecados. Você sabe das minhas críticas à esquerda, ao feminismo, há muitos anos. Eu tenho deixado as feministas em paz, porque eu cansei um pouco de brigar com elas. Tem gente mais que está Eu gritando não mais tenho alto mais e fazendo vontade mais de brigar com barulho. elas. Mas, assim, eu acho que é um dos grandes pecados do movimento feminista é não ser capaz de encarar, digamos, essa tese, antítese, Essa ambivalência. sem síntese. Você não Essa- chega ao terceiro momento da dialética. Você fica só com a tese e o momento antitético. Quer dizer, não tem síntese, é ambivalente, você não tem solução para isso, mas como toda militância, no final do dia, tem que mentir, E tem que achatar o pensamento de alguma maneira. porque senão ela não consegue passar a bola. Toda militância é uma forma de marketing e Não, e propaganda. cria uma cartilha. Se você não cria uma cartilha, se você fica na ambivalência, a ambivalência traz complexidade e profundidade. Aí você não consegue montar cartilha e dizer o que os outros têm que fazer. É. Se você não disser o que os outros têm que fazer, você acaba com a militância política. Você tem que, ela é isso por essência, né? É por isso que eu acho que a militância política acaba sempre produzindo alguma forma de estupidez. E no final do sofrimento. dia. Sofrimento no plano afetivo e cognitivo e, ao mesmo tempo, uma perda de capacidade de pensamento da realidade. Porque você tem que abrir mão do pensamento para poder ser fiel a isso aqui. É mais ou menos aquilo que muita gente já apontou, por exemplo, no cristianismo puritano do 18, do 17, sabe? Que tinha que fechar a cabeça. E olhe que os puritanos produziram os Estados Unidos, é um puta país. Ambivalente pra cacete. Sim. Mas é um país super poderoso. Próspero. Mesmo quem xinga vive querendo ser ilegal lá dentro.